Boa noite, senhoras e senhores. Estamos mais uma vez aqui em um Datalogando para apresentar para vocês hoje construção de cultura analítica para tomada de decisões com Rafael Kondratovic, que eu já apresento para vocês. Mas antes da gente começar o nosso episódio de hoje, queria lembrá-los de seguir o Datalogando, ativar o sininho e ficar sabendo de todas as notificações de episódios novos que chegam aí em primeira mão para você que segue o Datalogando. Além disso, queria agradecer a Big Day, nossa patrocinadora oficial desde o primeiro dia aqui no Datalogando, e queria agradecer esse estúdio maravilhoso que é a Studio Creators, que também recebe a gente muito bem aqui. É isso, gente, então vamos conhecer o Rafael agora. Sergião, roda a vinheta. Rafael Kondratovic, seja muito bem-vindo ao Datalogando. Opa, obrigado pelo convite, super legal de estar aqui. Rafa, então vou contar um pouquinho aqui a tua história e você complementa pra gente trazer esse tema aqui pra galera. Você tem uma carreira construída em dados, atuando há mais de 10 anos na área, é formado em engenharia mecatrônica pela Unesp, liderou equipes de projetos no Brasil e também no exterior, tem experiência em construção de time, aculturamento de dados, visão executiva em engenharia, ciência e análise de dados, e atualmente é o head de dados do quilômetro de vantagens, é isso? Isso mesmo. Então tá, conta pra gente aí, cara, como foi esse teu histórico todo aí, que você saiu da mecatrônica e resolveu cair pra área de dados igual a gente aqui, cara. Eu acho que como muita gente, eu acabei caindo na área de dados por total coincidência. Eu fiz a faculdade de mecatrônica, nunca fui muito apaixonado por engenharia, confesso. E nesse movimento aí de, começar a carreira, primeiro momento profissional, eu estava buscando algo mais voltado em business, mais voltado em negócio, e uma vaga em específico tinha me chamado bastante atenção, que era uma empresa já grande, empresa brasileira, já consolidada, e era uma vaga em estratégia de mercado. Ainda não estamos falando de dados. Sim. Aí nessa vaga eu prestei, só que era o mesmo processo seletivo para tecnologia. Então o processo seletivo era igual, fiz os dois processos, mas aí tecnologia tinha uma proposta legal, um job rotation, conhecer mais coisas. Acabei falando, primeiro momento da carreira, quero conhecer bastante coisa. Aí o job rotation, possibilidade de um projeto de carreira, me brilhou os olhos. Aí eu saí da minha engenharia, saí da minha estratégia de mercado que eu nem cheguei a pisar e fui conhecer um pouco de tecnologia. E em tecnologia, conheci um pouco de ERP, segurança, infra, bem de leve, mas o que me chamou a atenção nessa parte de job rotation foi a área de BI. Então, a área de trazer um pouco de inteligência, conversar um pouco com números, não era dados, que era já um pouco mais tradicional, aquele um pouco mais legado que a gente tem hoje, mas é a área que começou a me chamar a atenção. Então, por mais que não seja uma área que eu nem conhecia, foi onde eu comecei a pisar e construir minha carreira. Então, lá que eu tive essa experiência um pouco mais próxima do negócio, porque é uma área intrínseca ao negócio, né? Não é uma área 100% técnica. Então, tinha vertente de negócio que eu queria conhecer mais, mas ela também trazia um pouco mais de liberdade com esse técnico. Então, eu não estava preso a um negócio. Eu conseguia dar suporte a várias áreas. E aí, isso me chamou muita atenção e foi como eu comecei a construir minha carreira ali em dados. Cara, é curioso, porque em engenharia mecatrônica você possivelmente escolheu essa área para ter uma atuação relacionada à mecânica e eletrônica. É uma área... Eu te pergunto isso porque, assim, todo mundo... A gente tem que tomar uma decisão da nossa vida muito cedo, né? 17, 18 anos, aí, o que você vai fazer da tua vida? E muita gente muda no meio do caminho. Você mudou, eu mudei. Eu acho que todas as pessoas que eu entrevisto aqui tiveram mudanças de carreira para realmente entender o que você quer, como você quer trabalhar, e aí você descobriu os dados no meio desse vendaval todo aí, né, cara? Então, nisso, meu pai tem uma pequena empresa de automação. Tá. Aí eu fui um pouco mais no lado família. Entendi. Vamos lá, vamos conhecer, vamos entender, mas depois de cara. 5, 6 anos aí de faculdade, eu vi, legal. É da família, mas não é de mim. Meu pai é engenheiro, queria que eu caísse pra essa área, eu não caí, hoje eu voltei. É mais ou menos um pouco isso, cara. O meu foi o contrário, eu tentei, mas não deu certo não. Deu certo. Aí eu fui pro outro lado. Cara. E, cara, agora que a gente está falando de relação a aculturamento de dados nas empresas, você deve ter visto muita coisa. Porque você começou como estagiário, depois foi para analista, depois você entrou com uma gerência, depois você acabou como head de dados. Nessa visão toda, você teve essa curiosidade que você falou, isso aqui é legal, eu quero começar a estudar, entender para poder seguir como carreira.
Conta como que foi esse processo para você chegar até onde você chegou. Cara, o meu processo foi muito ligado a essa visão de tentar entender o negócio. Então, mesmo quando eu estava na visão ali, analista, tentando provocar um pouco, eu queria muito menos, talvez, executar, mas muito mais ouvir as dores. Então, quando eu estava num papel, a gente tinha uma divisão de organização que às vezes parece ser meio óbvia, mas a gente vê pouco, onde cada um meio que cuida de uma área diferente. E ali eu tinha bastante liberdade com a área que eu cuidava. Então, passei por áreas dentro da área de dados, né? Cuidava de diferentes áreas. E nessa migração, eu tinha mais liberdade, expertise e conseguia estar bem dentro do negócio. Então, essa parte de entender o negócio, entender onde eu me situo e como eu consigo gerar valor, me ajudou bastante na minha carreira e construção. Porque me tirava um pouco do viés de construir relatório, trazer o número, trabalhar nesse número, construir o KPI e muito mais na vertente, tipo, entender qual é a dor, onde que está doendo, qual que é o nosso objetivo, onde a gente quer estruturar e aí poder ser propositivo. Então, isso eu tive bastante sorte na minha carreira, assim, onde eu passei eu tive bastante liberdade para ser propositivo, onde eu achei que eu podia direcionar e onde eu achei que eu podia gerar realmente valor. Então você está falando que, acho que tem muito a ver também um pouco com essa minha visão, que você não foi a pessoa que literalmente fazia o que era pedido, você queria entender o porquê das coisas, basicamente. Por que eu estou fazendo isso? Qual a finalidade de eu entender isso daqui para poder gerar esse resultado? O que isso vai me agregar para o time, agregar para o negócio? Conta um pouquinho essa experiência que você teve, porque você trouxe uma visão de negócios, diferentemente, muita gente fala aqui, que a gente realmente foca bastante na área técnica, você já está trazendo uma área de negócio, que é super legal a gente poder falar sobre isso. Por que você tinha essa visão? Desde o começo. Como eu falei, eu nunca tive a vertente 100% técnica. Então tentava puxar um pouco mais pro lado de negócio, que foi sempre onde me chamou bastante atenção. O lado de negócios te inspirou a área técnica. Exato, exato. Eu sempre tento e sempre busco, assim, onde a gente está inserido, tentar entender as necessidades e a estratégia do negócio que a gente está. Então, quando você está numa empresa muito grande, talvez fique um pouco mais nebuloso, mas você sempre tem alguma área que está querendo chegar em algum lugar. É entender como que dados pode ajudar com isso. Então, não é entender qual que é o KPI, qual que é a relação, mas entender realmente, putz, esse é o meu endgame, esse é o meu objetivo de área, tá bom, vamos utilizar os facilitadores de dados para isso. E aí a gente tem N ferramentas para correr atrás hoje. Não, legal. E agora quando a gente está falando de aculturamento de dados, como você vê que as empresas hoje, não vamos focar somente na sua empresa que você está hoje, mas vamos focar na tua história. Como você vê que as empresas, ou a cultura analítica dentro das empresas, para uma tomada de decisão é feita? Cara, é uma pergunta difícil, mas a gente vai trabalhar ela bastante aqui, cara, nesse... A tomada de decisão hoje, eu tenho uma visão otimista disso, porque hoje eu acho que lideranças e executivos, eles têm uma tomada de decisão baseada em dados. Que não seja pelo dado, pelo relatório que você construiu, ou que seja em cima disso, mas assim, dado é tudo, né? Então, putz, o cara tem uma visão de mercado, tem experiência, tem benchmarking, vai em evento. Então, as lideranças em si, eu sinto e tenho uma visão bem otimista que elas tomam decisões baseadas em dados. Não importa se esse é o dado estruturado, o dado da empresa, mas é dado. O que eu acho que a gente consegue evoluir e trazer um diferencial de cultura é não esperar a decisão ter que ser tomada. Porque uma decisão ela é tomada, tem algum gatilho para isso. Esse gatilho é, putz, uma oportunidade, um negócio que não foi tão bem, ou um negócio que está indo muito bem, mas às vezes a gente consegue antecipar um pouco disso. Então, quando a gente trabalha em dados, a gente tem que entender um pouco do negócio, levantar a mão e ter uma monitoria do que está acontecendo. E assim a gente consegue ser um pouco proativo para falar, opa, tem algo diferente do comum. Acho que é hora de tomar uma decisão baseada nisso. Então a gente traz um pouco antes o momento, não espera tanto, putz, hora de eu tomar uma decisão. Mas sim a gente monitora o negócio para entender se tem alguma coisa indo ruim, para se tem alguma coisa que muda ou para se entender que a gente está indo de lado. Então é hora de tomar uma decisão. Então... Não, é curioso o que você está falando, porque eu vou falar minha teoria. Eu tenho uma teoria que, assim como você, eu também vim de baixo, a gente começa a crescer, entender tudo o que está acontecendo relacionado às áreas de dados. E o que eu via? E aí eu quero até tirar essa dúvida com você também, eu entender teu ponto de vista também. Cada vez mais eu vejo que
até a nível de gerência, tem um interesse intrínseco em aprender dados. Porque ele, querendo ou não, ele quer crescer na carreira. Ele sabe que essa é a porta de entrada dele. Se eu entender dados, se eu entender estrutura, se eu entender aculturamento, se eu entender letramento, a gente pode chamar N maneiras aqui, se eu entender alguma técnica específica, se eu entender alguma linguagem específica, isso vai me alavancar para uma carreira específica. Só que eu vejo que as pessoas que estão em cima não têm a mesma vontade, e isso é uma visão minha. Eu queria que você compartilhasse a tua experiência também. Eles não têm a mesma vontade de entender tanto quanto uma pessoa de nível gerência, máxima, assim. Até a diretoria está chegando um pouco mais. E a minha visão é que a gente, em 5, 10 anos, a gente vai ter os melhores profissionais de dados e tomada de decisão do mundo. Por quê? Porque a gente vai juntar essas pessoas que estão entendendo o porquê do dado com um senso de liderança que elas vão ter daqui 5, 10 anos. Entendeu? Então, a mesma maneira você hoje está como head de dados. Você veio da área de engenharia, que querendo ou não, você tem uma visão holística, matemática e tudo mais para entender um pouco de negócio, e você também já trouxe um pouco da tua bagagem educacional, um pouco essa visão de cálculos matemáticos e tudo mais, essa parte de exatas. E agora que você está entrando na área de dados, você entende isso. E você já entende da área de negócio. Você já entende duas camadas extremamente importantes para a gente falar sobre dados. Só que a hora que eu vejo que as principais lideranças hoje ainda... E aí eu vou te trazer até um dado aqui, que a cada 10 empresas, 6 não tomam decisões baseadas em dados. E obviamente que a gente está falando, como você trouxe um tema que eu acho relevante, que é, querendo ou não, você está tomando um smart data. Você tem o teu background inteiro, que querendo ou não, é uma análise de dados que você faz para poder ter aquela tomada de decisão. Mas não uma decisão baseada em dados efetivo que você está vendo, mas baseada em dados que você tem do teu background para poder realmente estar onde você está. Então queria que você trouxesse essa visão de como você interpreta que esse nível de gerência tem um aprofundamento de dados muito maior e está começando a entender de negócio para querer subir. E a minha crença é que daqui a 5, 10 anos a gente vai ter os melhores profissionais do mercado. Essa é a minha crença. Queria que você compartilhasse um pouco sobre esse pensamento. Cara, aí quando a gente fala em alta liderança, pessoas em posição de gestão, como eu falei, assim, é uma visão otimista. Então, tem o background, tem muito das experiências que eu tive e eu vejo, assim, eles realmente querendo gerar resultado com isso. E eu acho aí que também pode ter um pouco da experiência da pessoa mesmo. Porque ela pode ter passado por diversos hypes e hoje dados é um hype. Mas nas experiências que eu tive, as pessoas são muito drivadas em, beleza, gerar resultado. Por mais que evento, puxe bastante, dados está bem alta, ela quer entender resultado. Então, se a gente chegar com muito fórum inovação, mas não conseguir traduzir isso em como isso vai impactar meu negócio, ótimo, a gente vai perder a atenção. Não vai ter esse drive. Se a gente trouxer, inovação, mas a inovação mexendo no nosso ponteiro, aí pega um pouco diferente, porque aí a pessoa se interessa, ela quer gerar resultado, ela tem meta, todo mundo quer fazer o negócio crescer. Então, não importa se vai ser inovando ou fazendo arroz e feijão, mas se a gente trouxer alguma coisa nova, aí a pessoa consegue conciliar um pouco melhor. Por exemplo, no teu dia a dia, você é o head de dados de uma grande empresa. Conta pra gente como que é você, o quanto desafiador é você tentar trazer esse aculturamento para quem não é da área de dados da sua empresa. Assim, hoje eu estou nessa posição de head de dados, mas eu sinto que dentro da área de dados da minha carreira inteira, isso é algo que eu tentei fazer. Não, mas não precisa nem ser da área de dados, porque automaticamente você tem que lidar com outras áreas, correto? Sim. E como que é essa conexão e os desafios que você encontra para explicar que aquela informação é efetiva para o modelo de negócio, para uma visão estrutural, para uma tomada de decisão efetiva? Conta pra gente. Sim, mas isso, como head, claro que você acaba tendo certa influência, mas isso permeia, acho que todos os níveis. Quando você está num time de Data Analytics, agora não vou falar só dados, vou falar bem dados ligado a Analytics, você está muito próximo do negócio. Sim. Então você convive, respira e está mais no dia a dia, acho que até mais do que eu em uma posição de liderança. Então hoje o analista que está perto, quem está mais na influência da área de negócio atuando é ele que está na linha de frente. Então, ele que vai entender as dores, ele que vai conseguir respirar. E você sente que a galera de negócio já está entendendo sobre dados? Cara, eu sinto que a gente tem um movimento para isso, sim. Tá. Porque isso vai muito de como a gente se vê. Então, eu sinto que hoje o analista que está mais preparado, ele se sente parte do negócio.
e ele quer fazer o resultado. Então ele participa das reuniões do time, ele está mais presente nas rotinas, ele está entendendo e respirando o negócio. E aí ele usa dados como meio de campo para isso. Ótimo ponto. Então ele sabe o objetivo da área dele, que ele atua, né? Que ele está apoiando. E aí ele usa dados, relatórios, análises, KPIs, enfim, qualquer ferramenta que ele tenha na mão dele para tentar chegar nisso. Então acho que é uma visão um pouco diferente, que o mais tradicional a gente está sentado esperando chegar a demanda, esperando chegar alguém falando o que a gente precisa fazer, qual que é o relatório da E vez. querendo ou não, esse já é um movimento maravilhoso que está acontecendo de mercado, que a gente começa a ver que só se fala sobre inteligência artificial. Acabou de terminar a Salto by Salto, todo mundo só fala de inteligência artificial. E aí eu vou trazer os temas que a gente tem que trazer, uns temas polêmicos aqui também, não é só flores, não são só flores aqui. O que acontece? Todo mundo se fala de inteligência artificial. E hoje em dia, qual a aplicabilidade, por exemplo, no seu dia a dia de uma inteligência artificial? Cara, E pode ser honesto, não precisa 100%, 0%, 20%. não, eu acho que hoje a gente está crescendo. Uhum. No dia a dia, eu vou dizer que eu acho que a gente está nos 50%. Que bom, cara. O que já é muito bom para um cenário hoje aqui no Brasil, cara. 50% nisso. Eu acho que a gente está alavancando, mas a gente tem bastante oportunidade. Então, hoje a gente consegue aumentar isso, mas a gente já tem coisas que realmente geram valor, que conseguem mexer ponteiros. Quando a gente está falando de letramento, principalmente relacionado a dados, inteligência artificial, a gente vê que é interessante, porque outras áreas como negócios, como vendas, como áreas que precisam dos dados para poder fazer uma tomada de decisão efetiva, que vai, querendo ou não, mexer o modelo, vai trazer cada vez mais receita, vai trazer recorrência e tudo mais, a gente vê que as pessoas estão falando sobre isso. E para mim é interessante. Quando uma pessoa de vendas, de planejamento, de marketing, chega e começa a conversar sobre dados com a gente fica super feliz, porque a gente fala assim, cara, vocês estão entendendo a importância disso. Vocês não estão simplesmente achando, não, essa campanha é mais bonita que a outra, essa daqui, minha opinião, essa daqui é melhor do que a outra. Não, vocês estão realmente se contextualizando com os dados para poder fazer uma tomada de decisão se essa campanha vai ser melhor que a outra. Por exemplo, no seu dia a dia hoje, a gente está falando de marketing analytics agora que a gente entra nesse tema. Marketing analytics, querendo ou não, você está trazendo informações de marketing para poder ter uma tomada de decisão para saber qual caminho que tua empresa vai ter uma estratégia relacionada a marketing. Obviamente, eu não sei se você pode abrir, mas você pode falar algumas informações sobre marketing analytics de tomar decisão. Não precisa falar de campanhas específicas, mas qual a relevância que tem no teu dia a dia e no dia a dia da empresa que você trabalha? Cara, eu vou dar uma visão aberta, Sim. bem geral, mas assim, Marketing Analytics é uma das frentes que é muito importante e é uma das frentes onde a gente consegue tanto com... eu acho que é uma frente bem completa, que a gente consegue tanto com inteligência, vou colocar um IA avançado para entender, segmentar, chegar no cliente, saber exatamente construir o estado da arte, que o estado da arte para marketing é personalização, assim. Então, vou conseguir saber exatamente quem é aquela pessoa para mandar a coisa mais direcionada possível para ela. Mas é uma área que o arroz e feijão, ele é muito importante. Então, quando a gente fala do mais clássico, o teste AB, vou mandar um diferente para esse, um diferente para o outro, também muda bastante. Então, não é só a gente pensar... Eu sinto que o movimento é muito bom das áreas de negócio trazerem essa necessidade, mas muitas vezes ela já vem querendo o suprassumo. E tem toda uma construção para isso, que é uma construção que passo a passo gera valor. Então é algo que a gente tem que estar bem próximo da área, mostrando a cada passinho, para eles não quererem ir do 0 ao 100, se frustrarem e falarem, esse negócio de dados não funciona. Exato, né, cara? Isso daqui não funciona, eu vou no que eu sei fazer o dia inteiro, sei que eu já sou acostumado e continuo. Resultado e tudo mais. Exato, por isso a gente começa em estágios antes. Então é muito bom o pessoal tá falando, ter esse comentário, ter as áreas mais presentes, mas isso tem que ser lidado com bastante cuidado. Tem que ser lidado passo a passo, bastante cuidado, para a gente começar a realmente construir essa cultura. Não é só olhando o ChatGPT que a gente consegue chegar no estágio que a gente quer, do zero. Cara, você trouxe um tema interessante, ChatGPT. Porque querendo ou não, você pode colocar uma informação da tua empresa no ChatGPT e a gente está falando de open source. Quando a gente fala de open source, querendo ou não, é uma informação que está indo para uma biblioteca grande de informações ali. Qual a preocupação que hoje uma empresa tem quando... Porque assim, querendo ou não, tem muitas empresas que estão proibindo o uso do ChatGPT. A gente pode falar do ChatGPT como uma inteligência artificial generativa.
O como você interpreta que isso é relevante para aproximar uma pessoa que não tem o letramento da área de dados, mas qual o problema também que ela pode ter relacionado à compliance dentro de uma empresa? Cara, é um tema polêmico, mas o ChatGPT ou outras ferramentas de IA generativa, eles têm tanto a visão mais empresarial quanto a visão mais pessoal. Então, eu acho que nessa parte a gente tem que separar um pouco, porque, putz, tem a visão empresarial, que aí tem contratos e termos e coisas diferentes, e isso todos os grandes players estão fazendo, mas tem o do dia a dia. Então, tem que ter uma cultura ali na empresa de trazer, beleza, ferramentas, esse é nosso stack de ferramentas, do mesmo jeito que a empresa Sim. tem, putz, hoje eu tenho e-mail do Outlook, tenho e-mail do Gmail, você tem que saber como tratar a IA generativa assim. Tem que ter alguma ferramenta com alguma licença e com restrições. Porque senão você pode colocar qualquer coisa ali e ali isso é um mar aberto, né? Então, no meio mais correto, o IA generativo tem que fazer parte do seu stack e você saber onde você pode permear. Eu concordo, porque querendo ou não, cara, a gente vê hoje muitas empresas, e aí obviamente que eu considero as pessoas dentro das empresas, que eles usam a ferramenta para poder auxiliar em otimizar o teu dia a dia dentro de um processo. Então, putz, chegou umas informações de dados para você. Se você compartilhar algumas informações e falar, cara, o que está realmente relevante aqui, o que não está, faz essa leitura para mim, a IA generativa vai fazer. E vai te trazer uma informação que talvez você esteja muito ocupado e vai realmente otimizar um pouco o teu tempo para isso. Existe sim a preocupação de compliance, porque você está colocando uma informação numa ferramenta open source, que isso realmente pode alavancar problemas, enfim. Quem não vem ao caso, eu estou trazendo uma maneira genérica, que já foi tema aqui na nossa entrevista, por isso que eu pergunto para você, para a gente entender qual a relevância, até que ponto é relevante do ponto de vista positivo para te trazer insumos e até que ponto de vista é relevante para poder trazer uma preocupação para a empresa. De que você está colocando informações sensíveis para uma ferramenta open source. Por isso que eu te fiz essa pergunta, entendeu, cara? Sim, sim. Mas na minha visão, porque a gente tem todo o GenAI e o Eu sou otimista em relação a isso, tá? Só para contextualizar. Que eu faço as perguntas, mas em questão a isso eu sou otimista. Não, o GenAI, ele é ótimo, ele gera bastante valor, mas eu acho que quando a gente começa a querer olhar para o GenAI antes de ter uma estrutura mais sólida, a gente acaba talvez dando um passo maior que a perna. Gerando Porque, vieses. exato, porque para você ter um GenAI funcionando, putz, eu posso perguntar coisas do meu dia a dia, mas o GenAI ele não sabe o seu business, ele não sabe o seu negócio. Para você pegar uma ferramenta de GenAI e ensinar o seu negócio, você primeiro precisa ter uma base já consolidada. Então, putz, vou construir minha base, vou construir um data lake, consolidar a informação. A partir desse data lake, vou gerar dados de qualidade. Primeiro eu fecho minha arquitetura, depois eu começo a alimentar essa arquitetura. A partir dessa arquitetura, eu começo a gerar métricas. Beleza, o que meu negócio quer ver, como que o meu negócio é medido, o que tá bom, o que tá ruim. E depois de eu gerar métricas, aí eu vou gerar inteligência. Beleza, tenho meus ponteiros, como que eu vou mexer eles? E aí o GenAI ele é a última camada. Ele traz inteligência em cima disso. Exatamente. Mas se você não construir tudo até isso, putz, vai ser um negócio... E aí é tijolinho a tijolinho. Ótimo ponto. Já que a gente falou de construção, Rafa, conta pra gente, uma empresa que está querendo fazer um aculturamento. Quais são os steps que ela precisa seguir para realmente fazer uma implementação consolidada de dados dentro de uma companhia? Essa é uma pergunta muito legal, muito abrangente. Vou começar trazendo que não tem uma receita de bolo, isso para deixar claro. Mas, na minha visão, o primeiro ponto é entender qual que é o endgame. Então, entender um pouco mais ali, a nível até executivo, aonde você quer chegar com dados. Putz, eu quero realmente gerar inteligência, eu quero realmente mudar, eu quero realmente ser uma empresa data-driven. Beleza. Sei qual que é o meu endgame. A partir do meu endgame, a gente constrói. Porque isso a gente criar um stack, que é o primeiro passo, depende muito disso. Se você vai ter coisa real time, se você vai precisar de muito dado, seu negócio gera muito dado, seu negócio é um negócio pequeno, onde seu negócio quer estar, quanto que ele vai crescer. Para você não gerar um stack agora que você tem que jogar fora em 2 anos. Então, uma vez que você entendeu bastante o seu negócio, onde seu negócio quer chegar, onde está a estratégia, você começa criando o seu stack de ferramentas.
E aí no seu stack você vai ter ferramentas desde Data Lake, criação, parte mais que a gente falou de marketing, você vai ter alguma coisa mais voltada de AI, você vai ter mais alguma coisa voltada de reporting, tem várias ferramentas que fazem disso. Beleza, criei minha base. Tá, agora eu preciso estar mais próximo do negócio. Por enquanto foi bem técnico, agora eu preciso estar mais próximo do negócio. Mais próximo do negócio, preciso entender quais são os dados que realmente geram valor. Tá, vou querer construir métricas, vou querer medir. Para medir, o que eu vou precisar levar? Putz, eu vou precisar ler API, vou precisar ler meu transacional, vou precisar puxar de um SFTP da vida, que tem vários anos, mas continua firme e forte e vai continuar. E vai continuar, exatamente. Então, beleza, alimentei minha camada, estou criando isso. Depois disso, aí a gente chega no parte de criar relatório, que normalmente é onde o pessoal quer começar. Quero gerar relatório, onde tá? Puta, tá no Excel, vamos gerar no Excel e segue a vida. Não, construí percorri um caminho para chegar nisso. Às vezes o negócio não tem paciência, mas a gente tem que estar próximo, gerando resultados pouco a pouco, até que a gente chega nessas métricas. Cheguei nas minhas métricas, tô medindo, tô monitorando, é muito entender essas métricas. Então aí que o analista faz bastante diferença. Porque ele está próximo do negócio, ele está sentindo e ele tem que monitorar as métricas. Então não basta você construir. O diferencial ali vai ser quando você está no dia a dia monitorando, entendendo se o negócio vai para cima, vai para baixo, por que foi para cima, por que foi para baixo. E aqui que você consegue construir uma relação com o business. Você vai participar, vai mostrar valor, vai explicar o que aconteceu, por que aconteceu, porque muitas vezes o business está ligado no dia a dia. Então você começar a trazer essa cultura é como você começou a construir os relatórios, os dashboards, as visibilidades para ele. E se você traduzir isso para ele no dia a dia, ele vai começar a ver valor nisso. Porque, putz, faço meu dia a dia. Agora tem um relatório que mostra o meu dia a dia. Tá bom, tem um relatório que mostra o meu dia a dia. A pessoa começa a usar e vai caindo em desuso. Aí ela vai, opa, quero um outro dashboard. Aí vai vir outro dashboard que vai usar e vai cair em desuso. Então, uma vez quando você tá ali... É normal, infelizmente, hoje em dia, né? Que a gente tenta resolver os problemas momentâneos e esquece do todo, né, cara? Exato. Mas que se você tá ligado no dia a dia, você vai entender a dor, você vai entender por que um não tá sendo usado, por que vão para outro, e vai conseguir ter essa movimentação. E aí no final, putz, criei essa proximidade, aí você começa a pensar como trabalhar com isso. Putz, será que fazer uma análise aqui? Será que fazer um cruzamento aqui? Será que dar um drill down aqui não vai dar uma ajudada? Não vai entender a causa raiz? Não vai entender uma oportunidade? Então, é isso que o negócio é muito valor. Mas, assim, tem um caminho para ser percorrido até isso. E não é mágica, cara. E não é mágica, é muito estudo, é muita interpretação, é muito erro. Todo mundo acha que nossa vida, não, mas você vai ter o dado ali, vai ter tudo certo. Cara, ninguém faz ideia o que vem de dado errado ali, né, cara? O que você tem que trabalhar para conseguir trazer aquele dado correto. Que a gente está lidando com, no final do dia, a gente está lidando com pessoas. E pessoas podem colocar o dado da maneira que ela quiser. Então, a gente tem que ter esses cuidados também, né, cara? E o que vai vir de análise correto, porque assim, você começa numa hipótese. Aí é o ponto que você falou que é importante. A hipótese, cara. Fala a importância da hipótese para todo mundo que está ouvindo aqui, porque as hipóteses são geradas a partir dos dados e de informações e de inferências. Vamos falar isso. Para você testar uma hipótese, cara, conta um pouquinho o teu dia a dia relacionado a isso. Cara, primeira coisa, você tem que ser meio agnóstico com hipótese. Exato. Porque às vezes você fixa na hipótese e você quer que ela seja verdade. E você quer que ela seja verdade. E aí você olha de um lado não é, você olha de outro não é, você olha de outro é mais ou menos, aí você começa a acreditar no mais ou menos. Mas não é, você tem que ser bem agnóstico. Mas a hipótese, ela vem com conhecimento, com o entendimento de onde você está, e aí ela que vai poder te levar a outro patamar. Então, putz, tem uma hipótese de alguma coisa, acho que isso está mexendo no meu ponteiro, quero cavucar um pouco mais. Não sei que condição, não sei se é o que está chovendo no centro-oeste que pode estar afetando meu negócio, vou construir essa hipótese. Putz, vou construir a hipótese, normalmente sei lá, 50% de certeza nessa hipótese. Vi que é a chuva, mas não é no centro-oeste, é a seca no nordeste, por exemplo. Aí você começa a refinar isso e continuar chegando, assim. Isso eu acho que é bem importante, assim. Um trabalho bem feito gera mais trabalho. Sempre vai gerar mais trabalho. Exato.
Mas ele gera mais trabalho porque você está gerando resultado. E você consegue avançar com isso. Não é pensar que, putz, fiz o negócio, foi legal e me deu mais trabalho. Mas não, tipo, legal, tô gerando resultado e estão querendo exponencializar isso. Então, eu acho que a hipótese é o pontapé inicial, que nunca morre nela. E quanto mais certeiro você vai ser, mais longe você vai ir. E é legal quando você tem a hipótese, você valida a hipótese, é legal demais. Quando você invalida, é legal demais também, cara. É isso que eu falo a todo mundo, mas você invalidou. Não tem problema, mas eu invalidei uma hipótese que a gente estava indo pro caminho errado. Exato. Entendeu? A gente poderia ir pro caminho errado, porque isso é uma hipótese ainda. E sempre que alguém for perguntar dessa hipótese, você já não, fiz isso, não é isso. Não é isso. Vamos olhar pro outro lado. Resposta. Você se vangloria também, porque você já mostrou que aquele caminho não é certo. Sim. Cara, não sei, acho que seria legal, cara, conta algum case aí pra gente, não precisa ser relacionado ao teu trabalho atual, mas algum case que você se orgulha, assim, relacionado ou hipótese, ou área de dados, que você fala, cara, ali pra mim foi um momento de turning point que pra mim foi onde eu realmente vi o valor dos dados, do aculturamento de dados para uma tomada de decisão efetiva. Cara, um case que eu mais me orgulho foi, eu acredito, na verdade, que foi numa equipe que eu montei. Tá. Não foi um case em específico, algo que a gente fez, mas uma equipe que a gente preparou para isso. Tá. Então, isso, quando estava numa posição já de liderança, mas assim, a gente tinha uma área que hoje era muito receptiva, que estava muito dentro do negócio, mas sem uma visão holística de tudo, cada um fazendo o seu. E a gente conseguiu disso chegar num time que realmente era um time que conversava, que era um time com bastante sinergia e um time bastante presente no negócio. E aí a gente conseguiu tanto começar dando uma visão 360 para a empresa. Então, vamos começar no básico, no relatório. Beleza, demos as métricas para a empresa, demos uma visão 360 da empresa para a empresa inteira monitorar onde ela estava. Tá. E aí cada um conseguiu ajudar a própria área atuando no dia a dia. Então, vamos agora, beleza. Sabemos onde estamos, sabendo como a empresa está, vamos olhar para o atendimento. Atendimento tem isso, a gente está medindo desse jeito, como a gente consegue melhorar? Vamos olhar para growth. Growth está desse jeito, como conseguimos melhorar, como se conseguimos criar mais campanhas. Ou campanhas que geram mais resultado. Então eu acho que foi muito mais construção de equipe e cultura na empresa. Porque cultura é bastante repetição. Cara, mas você falou um ponto interessante nesse case, porque assim, você falou de construção de equipe. Basicamente, você construiu uma equipe que você olha para frentes diferentes. E aqui você listou 3. Atendimento, growth e qual foi a outra? Marketing. Uma campanhas, vai. Vamos trabalhar dessa forma. Mas pode falar produto. Cara, são 3 visões completamente diferentes. Tudo bem que no final do dia você tem cada uma métrica específica. Atendimento, você tem que trabalhar uma efetividade no atendimento, ter um atendimento mais efetivo, resolver mais problemas das pessoas que ligam. O growth rate, TME. Exatamente. O growth, querendo ou não, você tem que impactar mais pessoas com melhor resultado, e a partir de produto, seu produto tem que ser efetivo dentro de uma determinada região. Vamos trabalhar dessa forma. Só nesse exemplo que você trouxe uma equipe multidisciplinar que teve visões, olha que legal, de áreas diferentes baseadas em dados. E o que a gente estava acostumado no passado era, se eu sou produto, eu sou produto. Se eu sou atendimento, eu sou atendimento. Se eu sou growth, eu sou growth. E eu tenho que olhar para o meu quadrado. E cada vez mais, é uma interpretação que a gente está tendo, que é, cara, não. Ou a gente passa a ter uma visão de dado consolidado, que o atendimento pode refletir o meu produto, porque tem informação que chega ali, que ele vai falar do meu produto. Da mesma maneira que growth, tem informações ali que vai mostrar por que uma campanha performa melhor que outra. A gente consegue trazer essa visão. Então, esse exemplo que você trouxe, cara, é extremamente importante para a gente mostrar uma intersecção, até vou falar uma convergência de áreas. Que a gente está falando que cada vez mais as unidades de negócio elas vão ter que conversar para resolver um problema comum, porque os dados estão lá, cara. Sim. Eu tenho minha visão, e claro que a gente sempre puxa sardinha, mas eu acho que o time de dados é realmente o time que mais pode impactar na empresa. Porque ele é o time que tem a visão holística. Então, ele é o time que vai ter a visão do todo e ele vai poder impactar e ver como as áreas se conectam. Então, nada adianta eu querer fazer métricas de produto para subir um produto, que esse produto vai gerar atendimento, chamados, contact rate. O time de produtos resolveu o problema dele, mas trouxe o problema para o time de atendimento. Exato. E aí também vai trazer problema com o growth. Growth não vai conseguir escalar esse produto. Exatamente. E a mesma coisa, growth vai gerar uma campanha que não é tão efetiva. A campanha que não é tão efetiva vai gerar dúvida que vai no canal.
vai gerar um menor uso do produto. Então, todas as áreas estão conectadas, mas o time de dados é o único que vai olhar para o todo. Então, ele vai estar presente no todo, e aí quando eu falo todo, eu falo realmente todo, porque é desde a parte técnica, desde a área de engenharia, trazendo dado, as frentes de negócio, e no final até no data science, putz, quero gerar um modelo. Cara, para gerar um modelo, eu não posso olhar só quanto que eu consigo alavancar. Tem que entender se eu alavanco, onde que eu tô sofrendo. Então, quando eu entender, putz, chamado pode ser interessante para o meu modelo, porque não adianta eu alavancar qualquer rulo, sendo que isso vai gerar um churn depois. Exatamente. Cara, esse ponto que você trouxe aqui é o que eu falo cada dia que passa. Eu tenho uma visão onde eu falo que cada vez mais todas as áreas vai ter que ter uma pessoa da área de dados. Sim. Ou uma pessoa cada vez mais especialista em dados. E quando a gente for pensar em estrutura, quando a gente pensa numa estrutura mais enxuta, uma empresa crescendo, faz sentido você ter esse pessoal junto. Quando a gente chega num momento de uma empresa muito madura, uma empresa bem grande, talvez uma área só de dados, onde todo mundo vai estar para toda a área, não vai ser tão escalonável. E aí traz a importância da cultura. Porque você vai ter que ter pessoas dentro das áreas que vão trazer essa cultura. Então, em algum momento, tem que ter esse desdobramento também. Mas, olhando uma estrutura pequena, também faz todo sentido você ter uma área que cada um vai olhando para um lado e eles vão conversando e trazendo a visão do todo para um lugar só. É curioso que cada vez a gente fala que a interpretação de texto é muito importante, principalmente quando você lida com a área de negócios. Você saber interpretar um texto ali, que muitas vezes a gente não interpreta, a gente está lendo rápido e tudo mais. É a mesma coisa de dados. Você interpretar um dado hoje em dia, cara, vai ter uma tomada de decisão cada vez mais relevante para o teu negócio. Você saber ler um dado, você interpretar aquilo lá para poder mexer ponteiros dentro de qualquer área que seja da tua empresa, vai ser extremamente importante. E por isso que eu acredito ainda que todas as áreas, daqui a pouco, todos nós vamos ser especialistas em dados. Sim. Dentro de áreas que a gente quer ter atuação. Dados e a análise de dados. É análise de dados. Porque a linguagem, a programação chega numa camada que é um pouco mais específica e que a gente tem que ter um braço para isso. Mas que essa galera também pode fazer uma análise de dados. Mas então, você não precisa ter as ferramentas para isso. Você não precisa ter o SQL ou Python para fazer isso. Você precisa ter a lógica e isso, assim, tem que ser quase que o novo inglês. Exato. Você tem que ter esse domínio, você tem que olhar para dentro. Porque uma decisão bem baseada em dados, uma decisão bem fundada aqui, aonde você quer, bem baseada ali no dado, ela é o que vai te levar para um outro patamar. Então, você vai olhar, vai entender, vai ver onde você quer chegar, e aí, com base nisso, você vai conseguir construir uma análise, construir uma história, entender passo a passo para conseguir chegar onde você quer. Legal. E o profissional que está entrando hoje na área de dados, ou entrando, que ele está ouvindo esse boom de inteligência artificial generativa, fala, cara, o que eu vou estudar? O que eu vou fazer? Qual é o conselho que você daria para esse profissional hoje que está entrando numa área que tenha que entender dados? Vamos trabalhar de maneira um pouco mais genérica, para a gente não focar na área de dados, mas sim focar no profissional que quer entender e interpretar dados. Cara, para o profissional aqui, eu acho que a parte técnica é interessante. Então, você construir o portfólio, fazer os cases, é o arroz e feijão que chama a atenção do LinkedIn. Mas uma coisa que até eu olho bastante quando vou fazer entrevistas, vou ver no dia a dia, não é tanto hard skill, é mais um pouco do soft skill. Então, acho que o hard skill é importante para chamar a primeira atenção, que você vai lá, faz um caso, cria um portfólio, mostra que você consegue trabalhar a informação, mas o soft skill, na hora da entrevista, acaba sendo, pelo menos na minha visão, um pouco mais importante, porque o hard skill, a técnica, eu vou te ensinar a mexer num Tableau, num Power BI, em qualquer ferramenta, você consegue ter essa base técnica. O que é muito difícil de ensinar é a pessoa que vai conseguir se comunicar, a pessoa que vai conseguir estar próximo, que vai conseguir entender os objetivos da empresa e que não vai ser simplesmente um desenvolvedor na área de dados. Vai ser alguém que vai, quais são meus objetivos, como que eu desdobro, ter uma visão de negócio um pouco, mas ter essa visão mais propositiva e menos executiva de executar as ações. Sim. Então, é isso que eu acho que faz um pouco mais de diferença no dia a dia. Então, eu não tenho como concordar mais com você, porque cada vez mais a gente está entrando em áreas, até a área técnica. Se o profissional técnico ficar na área técnica, daqui a pouco ele pode ser substituído por uma IA. Então ele tem que ter soft skills também para cada vez mais
ele entender do negócio e não entender do código. Código, daqui a pouco, você pede para a Generative AI fazer um código para você, ela vai fazer. E já está começando. Entendeu? Já tem ferramentas de grandes players que já estão chegando nisso. Diversos bate-papos aqui. Um dos papos que veio aqui foi quando a inteligência artificial realmente tomar o seu tamanho, a primeira parte a primeira pessoa que pode perder emprego é quem tem hard skill. Porque hard skill é muito mais fácil de ser substituída do que a soft skill. Então, o que você está falando também consolida todos os outros bate-papos que a gente teve aqui, que cada vez mais nós que trabalhamos, que interpretamos, que somos humanos, que tem toda a inteligência, que tem vivência, que tem background, a gente consegue trabalhar cada vez mais com soft skills, entender do problema e tentar trazer coisas que a máquina algumas vezes não vai poder descobrir. Sim. Né? No dia a dia você vai conseguir gerar, entender, capitalizar bastante coisa que, a execução em si não talvez geraria tanto valor. Exato. Então, isso faz bastante parte, a conversa, o tá próximo. Já tive bastante casos de negócio ali que, criamos um case de bastante sucesso que saiu de um almoço, porque você tava lá conversando, a pessoa vai querer tirar uma dúvida, vai querer entender, e aí você, eu acho que a gente pode usar dados ali. Então, você acaba sendo um pouco de embaixador, e você acaba sendo embaixador criando essa soft skill. Então, conversando, entendendo, ouvindo todas as áreas, e é isso algo que IA não consegue substituir. Não consegue capitalizar a dor, não consegue entender uma oportunidade. E a área de negócio, às vezes, assim, tem os eventos que vão ver, mas eles não interpretar isso para a dor dela do dia. Ele não vai entender o resultado da tua concorrência, você vai... Entendeu? Tem muitas informações, ele não vai entender muitas coisas que a gente realmente tem a nossa expertise por trás também. Então eu sempre acredito muito nisso daí também, cara. Sim, sim. E, normalmente quando vem de alguma ferramenta que viu uma propaganda que... Aí vamos olhar, vamos entender, vamos analisar a dor e às vezes a gente consegue com isso trazer mais impacto no dia a dia. Exatamente. Rafa, estamos chegando no final do nosso bate-papo, que parece que já foram 45 minutos. Passou rápido. Passa rápido, né, cara? Foi bastante de volta. A gente vai tomando cerveja, a gente fica falando aqui, Mas, cara, queria que você consolidasse realmente um ponto de vista aqui final para o nosso bate-papo. Fizesse uma retrospectiva do que a gente falou aqui e também trouxesse uma conclusão aqui para o nosso papo de hoje. Cara, eu acho que para conclusão, é alguma coisa que fui construindo aqui também, repeti bastante. Mas, para a conclusão, eu acho que seria muito menos a gente usar dados e ter dados, entender que dados é uma ferramenta. Dados não é uma finalidade. É uma ferramenta, uma baita de uma ferramenta, um poder que te dá tanto medição, oportunidades, aprofundamento, mas ele não pode ser a finalidade. Não pode ser, quero usar dado. É entender muito qual que é a minha dor, qual que é a minha oportunidade, aonde a gente consegue ter uma oportunidade grande e ser propositivo e utilizar dados como a finalidade. Então, a ferramenta, o modelo, o tipo de IA que você está usando, ele acaba sendo muito coadjuvante quando você tem um propósito claro. Então, acho que é sempre começar pelo porquê e depois entender qual que vai ser o seu meio campo, como que você vai chegar lá. Então, vim menos com uma cabeça de solução, ou me dá com a solução que você quer, e mais com a pergunta de por que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai chegar? Qual que é o nosso propósito? Por que a gente está aqui? E aí a gente consegue usar dados como esse meio campo. E aí dados você tem um leque enorme de ferramentas para chegar nisso. Cara, o teu desfecho da tua entrevista foi a mesma coisa que o começo, que você falou que você foi curioso lá atrás por entender o processo. E agora você está trazendo que o porquê, a perguntar o porquê que está acontecendo isso e não simplesmente fazer é importante também nesse processo. Né? Concluímos bem, então. Fechamos perfeito aqui, cara. Então, um brinde, Rafa. Queria agradecer a tua presença aqui no Datalogando. Sempre muito bem-vindo aqui participar com a gente. Opa, eu que agradeço. Também vou ficar muito feliz de participar mais vezes. Achei super legal. A cerveja também ajuda. Aí ajuda, né? Ajuda bastante. Mas é isso, cara. Boa. Pessoal, esse foi o Rafael Kondratovic. Nome bonito aqui também. Polonês aqui já. Então é isso. Esse foi o Rafa Kondratovic aqui para vocês, falando um pouquinho sobre mais a questão de dados, cultura analítica e como tomar decisões efetivas. Espero que vocês tenham gostado e obrigado pela audiência mais uma vez aqui com a gente.
Até a próxima.